Chega de descanso, vamos embora. Direto, quem está entrando aí, vamos sentar logo. Vamos mandar brasa. O último dia, vocês já estão ficando com saudade do intensivão. Então vamos lá. Aqui, ó, parte de pneu que a gente tem, relembrando os conceitos de asma, DPOC, embolia pulmonar, câncer de pulmão, tuberculose. Então vamos passar régua nisso aí para lembrar com tranquilidade esses temas. Então vamos lá. Aqui, gente, dentro aqui, ó, do primeiro que a gente percebe, vamos ler junto aqui, ó. Cristina, de 22 anos, asmática, que na verdade chega ao pronto-socorro em crise asmática. Não diz aqui desde quando ela é asmática. Então vamos lá. O exame está em bom estado geral, que é a partir de agora na crise dela, sem alteração do estado mental, falando frases incompletas, devido à dispneia importante. Murmúrio vesicular presente, normal distribuído, com sibilos difusos. Frequência respiratória de 33, com retrações subcostais. Ritmo regular, bulhas normal fonética, frequência cardíaca de 115, pressão arterial 130/80. Realizada nebulização com beta-2 agonista a cada 20 minutos, em 3 doses, e oxigenoterapia 3 litros por minuto. Após as medidas iniciais, a paciente evoluiu muito bem, com regressão total dos sintomas. Nesse momento, referiu ser portadora de asma desde a infância, com crises semanais e 2 vezes por mês noturnas. Faz uso somente de beta-2 agonista de curta duração SOS. Recebeu alta para casa com beta-2 agonista de curta duração, 3 dias a cada 4 horas por 2 dias e prednisona 60 mg oral por 7 dias. E foi encaminhada ao especialista. Rapidinho, mandem brasa aí. Quero de novo a correta. Quem está entrando, vamos lá. Foi? Então vamos lá. O que eu tenho que saber em relação à asma? 2 coisas. Primeiro, o padrão de asma, porque eu tenho que classificar a asma e a partir daí eu sei tratar de manutenção. E a segunda, eu tenho que saber tratar a crise. Entender o tipo de crise e tratar, obviamente, a crise da paciente. Então aqui, para a gente ter a conduta e o consenso brasileiro e, obviamente, o mundial, há pouco tempo também, eles mudaram a estratégia de conduta frente à asma. Então a gente vai relembrar isso aí. Agora, sempre é bom, gente, a gente ter em mente, já que isso cai demais nas questões de prova, que asma, como é uma doença inflamatória, aqui a gente vai tratar a inflamação. Então, cronicamente, a terapia de base é uma terapia anti-inflamatória. Só que eu não posso dar anti-inflamatório não esteroidal, porque inibe a ciclooxigenase. E aí você vai favorecer que todo o ácido araquidônico seja metabolizado pela lipoxigenase, produzindo leucotriena e broncoconstricção. Então isso é péssimo para a asma. A gente vai tratar a inflamação na base dela, através de corticoide inalatório. Já numa crise, aqui eu não tenho tempo para impedir a inflamação nesse momento agora. Então a base, o mais importante, aí a gente vai ser dilatar o brônquio, que a broncoconstrição é o violento nesse momento. Então aí a gente faz um beta-2 agonista. Mas a gente vai ver os detalhes de cada um.
Então aqui, para a gente começar a pensar na classificação, a asma pode ser classificada de forma intermitente, aquela que os sintomas durante o dia são raros e durante a noite também são raros. Assim a gente caracteriza. Então aqui, os sintomas durante o dia são menos aqui de 2 vezes por semana. Ou noturnos também, menor ou igual, menos 2 vezes por mês. Então nesse caso aqui a gente caracteriza assim, ó, raros e raros. E aqui, ó, o volume respiratório forçado em 1 segundo é acima de 80% do previsto. O que é isso? Se eu encher o pulmão de ar e soltar isso de forma aqui, ó, rápida, forçada, a gente sabe que o normal é a gente exalar mais de 80% do ar no pulmão em 1 segundo. E aqui é o normal. A pessoa consegue exalar realmente quase todo o volume aí no 1º segundo. Tudo certo. Beleza, nesse caso o que eu faço? Já que são raros e raros, não justificam a terapia de manutenção. Então se orienta a pessoa a um beta-2 para as crises. Quando tiver crise, ela anda na bolsa, quando tiver sintomas, um beta-2 agonista. Não tem a manutenção crônica para essa paciente. Beleza. Agora, o que seria a asma persistente leve? Os sintomas de dia, a gente vai caracterizar que eles são sintomas aqui, que a gente fala assim, ó, sintomas semanais, e os sintomas de noite são sintomas mensais. São sintomas que são mais frequentes aqui. Então, de dia aqui, ó, mais de 2 vezes por semana. Então, a gente vai dizer assim, ó, semanais. E os noturnos, mais de 2 vezes por mês. Então, a gente chama de mensais nessa situação. E o VFUM ainda é bom. Aqui, a persistente leve, o que eu faço? Eu faço a terapia de manutenção clássica, que é impedir a inflamação. Então, só um corticoide inalatório nessa situação. Beleza. Já a asma persistente moderada, o que era aqui, ó, os durante o dia que eram semanais, eles passam a ser diários. E os que eram aqui noturnos, que eram mensais, passam a ser praticamente semanais. Então, olha lá, os diurnos agora que eram semanais, foram raros, semanais e agora diários. E agora, os noturnos, a gente já tem aqui nessa situação, mais ou menos a gente vai caracterizar assim, ó, semanais. Era mensal, agora passou a ser mais de uma vez semana, então semanal. Beleza. E o VFUM começou a cair. Nesse caso, o que eu faço? Corticoide inalatório, podendo acrescentar um beta-2, agonista de ação lenta. De ação curta, ninguém usa cronicamente, porque gera taquifilaxia e prejudica o coração cronicamente. Então aqui a gente não usa, então a gente usaria de ação mais lenta, formoterol, salmeterol, outras drogas. Beleza. Podendo aqui, ó, usar como alternativa de um beta-2 de longa duração, uma telferina de liberação lenta ou até um antagonista de leucotrieno. Mas a base seria corticoide inalatório mais beta-2 de longa duração. Beleza. E a persistente grave seria o quê? O que era durante o dia, que era diário, passou a ficar contínuo. E o que era aqui, ó, noturno, semanal, passou a ser diário. E o VFUM caiu mais ainda. Então, de dia passou a ser contínuo, noturno passou a ser diário. O que eu faço aqui? Corticoide inalatório, beta-2 de ação lenta e posso ou não utilizar um corticoide oral. A tendência é você usar uma dose mais alta de corticoide inalatório para poupar o corticoide oral. Mas seria a opção também fazer o corticoide por via oral. Eu botei um asterisco intermitente, porque isso é um detalhe do detalhe, que ele põe um asteriscozinho embaixo da tabela, dizendo o seguinte, aquele paciente que tem sintomas raros, mas quando faz crise, ele faz uma crise muito grave e de repetição, os sintomas são raros, mas quando faz crise forte, essa crise, e de vez em quando aparecem essas crises para eles, então aqui a gente caracteriza a pessoa em ser persistente e moderada. Os sintomas são raros, mas quando faz crise muito grave, então a gente chamaria de persistente e moderada. Isso foi maldade de algumas provas que eles colocaram, já que isso está no consenso. Interessante que a USP, em 2007, fez uma questão dizendo que a pessoa tinha os sintomas durante o dia diários, noturnos, uma vez por semana, caracterizando a persistente moderada e pediu para você prescrever. O que eu iria prescrever? Corticoide inalatório mais beta-2 de longa duração. Então, uma questãozinha bem direta que a USP colocou. Botou o padrão e aí você deveria traçar a conduta. Dizer qual era a forma e traçar a conduta. Beleza.
Agora, na questão que a gente percebeu dessa paciente, o que ela tem, gente? Ela tem sintomas durante a noite 2 vezes por mês. Beleza. Então, teoricamente, seria intermitente, mas os sintomas durante o dia dela são semanais. E semanais a gente encaixa em persistente leve para a paciente da questão. Então, beleza. Vamos embora. Isso aqui é a classificação e tratamento de manutenção. Agora, na crise, hoje em dia, o que a gente faz? Crise é igual a beta-2 agonista, que a gente usa, e o oxigênio, se a saturação ela estiver baixa. Então, eu fiz as 3 doses do beta-2. O que eu falo? O que eu faço agora? Eu vou avaliar na resposta. Se a resposta foi boa, não tem critérios de gravidade, e o pico de fluxo respiratório é acima de 70% do previsto, o que é pico do fluxo? Fluxo significa velocidade. Se a pessoa agora não é a quantidade de ar que ela está expelindo. Durante a crise, a gente avalia a velocidade que o ar sai. Se ela tem uma velocidade muito forte aqui, muito alta velocidade, o pico de velocidade é alto, beleza. Então, ela está eliminando bem o ar, com bastante velocidade, bastante força, teoricamente. Então, aqui nessa situação, a gente pode dar alta. Respondeu bem ao beta-2, dá alta. Dá alta fazendo o quê? Beta-2, 2 a 5 jatos de 4 em 4 horas por 48 horas e faz um ciclo de corticoide por 7, 10 dias para reduzir a inflamação que gerou essa crise. Acabou. E depois, o resto de manutenção vai ser de acordo com a característica da crise que ela apresenta. Beleza. Agora, se a pessoa teve uma resposta parcial ou tem ou não critério de gravidade ou tem o pico do fluxo entre 35% e 70% previsto, tudo aqui é ou um ou outro, um e o outro. Aqui, gente, eu não posso dar alta agora. O que eu faço? Eu vou deixar a paciente durante um tempo lá. Então, o que eu faço? Eu vou manter o beta-2, 1 a 2 vezes por hora, até 4 horas iniciais, associando o ipratrópio e prednisona. Por que até 4 horas? Porque o corticoide demora 4 horas para começar a agir. Hoje a gente não tem a tendência a fazer mais corticoide venoso, a não ser que o paciente não consiga mais deglutir. A gente faz, não tem benefício venoso nessa situação. A gente faria o oral. E em 4 horas ele começa a agir. Então eu vou mantendo até o corticoide ter o seu efeito. E aí eu avalio a resposta. Então inicialmente eu fiz e avalio rapidamente. Não melhorou. Ou aqui, ó, tem ou não tem critério de gravidade, mas tem o pico do fluxo 35% a 70%. O que eu faço agora? Eu mantenho o cara de observação na emergência, dei a prednisona e vou reavaliar. E aí, reavaliei após umas 4 horas. O que eu faço agora? De acordo com a resposta, tem a conduta. Se depois de 4 horas a resposta foi boa, o cara não tem gravidade, sem fatores de risco, ou seja, não teve intubação prévia, ventilação mecânica, nunca usou isso, e o pico do fluxo voltou a ficar bom, então, nesse caso, nessa situação, o cara vai igualzinho, ele vai de alta. Alta, com 2 a 5 jatos de 4 em 4 horas por 48 horas de beta-2 e prednisona por 7 a 10 dias. Aí eu dou alta, igualzinho na de cima. Só que a única diferença é que eu mantive ele durante um tempo. Depois a alta é igual. Agora, se a resposta foi parcial ou resposta ruim, tem critério de gravidade, tem fatores de risco, e o pico do fluxo desse cara é baixo, então, nessa situação, tem que internar. Ou, aqui, se quando eu comecei lá, fiz o beta-2, aqui não teve boa resposta, nem foi parcial. Na verdade, a resposta ela foi ruim, o cara piorou. O pico do fluxo está abaixo de 35%, o cara está cianótico, ele não fala, ou tem rebaixamento no nível de consciência, aí são cuidados intensivos. Aí tem que entubar em ventilação mecânica e terapia intensiva. Aí não tem que discutir. Esse algoritmo vocês têm de forma completa na apostila. Coloquei aqui para a gente lembrar a sequência que a gente faz. Beleza. Então vamos lá. Aqui vamos começar a tratar a nossa paciente. E repararam que no caso clínico, como ela melhorou, eles deram alta para ela, foi correto. Agora, vamos lá. Cristina portadora de asma persistente moderada. E a crise que apresentou foi uma crise grave. Ela não tem persistente moderada. Para ela, provavelmente, foi a persistente leve que a gente está percebendo para ela. Beleza. Traços de um caso de crise grave em uma paciente portadora de asma persistente leve. Beleza, a crise dela foi grave. Crise grave é o quê? Dispneia importante, frequência respiratória acima de 30, frequência cardíaca acima de 100. Então, ela teve uma crise grave. Crise muito grave é quando só fala algumas
palavras, não consegue falar uma frase, só palavras, emite algumas palavras, está sonolento, está confuso, está cianótico, crise muito grave, é igual a tubo. Ela não precisou de tubo, teve uma crise grave, mas não foi muito grave. Existe uma tabelinha de grave e muito grave também, ou crise leve e moderada. Vocês também têm na apostila. Só que essa maneira é muito mais bom senso que a gente utiliza. Então aqui, ó, ela teve uma crise grave e ela precisou de asma persistente leve. A conduta da emergência foi adequada, fizeram beta 2, depois mandaram para ela, melhorou bem, então mandaram para casa com prednisona. Porém, uma paciente deveria fazer uso contínuo de corticoide inalatório em baixas doses diariamente. Persistente leve já merece um corticoide inalatório. Traços de uma crise moderada em asma intermitente. Tem 2 erros, não é intermitente e a crise não é moderada. O resto não precisa nem ler. É de fundamental importância saber se a Cristina está grávida, pois em uma crise grave como a dela não devemos fazer beta-2 agonista, porque induz o trabalho de parto. Não, gente. Beta-2 agonista que a gente faz aqui, primeiro que ele não vai induzir. Se tiver em trabalho de parto, beta-2 agonista, pode parar o trabalho de parto e não induzir o trabalho de parto. Então seria o contrário. Está errado? Independente de ser gestante ou não, é portadora de asma persistente e leve. Com crise grave, o tratamento da emergência foi correto. Porém, deveria fazer uso contínuo de corticoide inalatório com beta-2 agonista de longa duração. Não, nessa situação persistente e leve, não precisa de beta-2 agonista de longa duração. Por isso que a gente ficou aí com a letra B de bola. Beleza? Vamos lá. Olha essa aqui. Mulher de 20 anos, não tabagista, com antecedentes de asma e atopia. Apresenta-se em pronto-socorro com dispneia intensa, associada a sibilância torácica e confusão mental. Primeira conduta é fazer o quê? Gente, se está confusa, tem rebaixamento do nível de consciência, qual é a conduta? Intubação. Não tem que enrolar. Está cianótica, não fala? Então intubação. Aí é direto. Beleza? Vamos embora. Olha que bonito. Vamos embora. Rogério, 66 anos, portador de DPOC, ex-tabagista, 60 maços anos de carga tabágica e parou há 3 anos. Chega à emergência sonolento e, segundo a família, com piora acentuada da dispneia. Não é muito dispneico em casa. E tosse com expectoração purulenta. Ao exame físico, cianótico dispneico, frequência respiratória de 38, cardíaca de 114, pressão arterial 130/70. Ausculta pulmonar com diminuição dos murmúrios vesiculares bilateralmente e crepitações em bases. Ausculta cardíaca com bulhas hipofonéticas rítmicas, sem sopros. Turgência jugular. Fígado a 4 centímetros de rebordo costal direito, edema de membros inferiores, 2 cruzes em 4. Exames realizados no mês anterior, gasometria arterial, PO2 de 57, saturação de 90%, hematócrito 56%, VFUM sobre CVF 60% após prova broncodilatadora e VFUM 35% do previsto. Vamos embora. Com vocês. Agora eu quero a incorreta. Vamos embora? Então vamos passar a régua, igualzinho eu fiz em asma, vamos lembrar o mais importante para a prova, classificar a DPOC, saber a terapia de manutenção e fazer a terapia, obviamente, numa crise. Então vamos embora aqui, ó. Brincando em DPOC, como é que a gente classifica? Tem 4 estágios, leve, moderado, grave e muito grave. E a partir daí a gente vai tratar. Então estágio 1, que seria o estágio leve, nessa situação a gente percebe o quê? Que o VFUM é maior do que 80% após a prova broncodilatadora. A relação de VFUM sobre CVF, ou seja, o quanto eu jogo fora em 1 segundo em relação a tudo que eu tenho para jogar fora,
Então, é menos 70% do previsto, que é a diagnóstico DPOC. Só que só o volume que eu elimino, não a relação, é só o volume que eu elimino, aqui é maior de 80%. Então, é quase que o normal. É um estágio leve, é um estágio tranquilo. Como se fosse um intermitente da asma. Aqui, eu uso um beta-2 quando necessário, igualzinho à asma, podendo ou não utilizar uma teofilina de liberação lenta associada. Mas o ideal seria só isso aqui, ó, beta-2 quando necessário. Ou seja, é igual um padrão intermitente da asma. Leve, tranquilo. Igualzinho. Agora, já o estágio 2, aqui o VFOM, ele já começou a cair entre 50% e 80% do previsto. O que eu faço aqui? Aqui eu faço terapia de manutenção. Igual lá a gente faz o corticóide inatório, aqui a gente faz também o medicamento. Só que aqui a base de DPOC não é só uma inflamação. O problema maior aqui é porque às vezes já existiu a fibrose, já fibrosou. E por isso já está espessada aquela via aérea. Então eu vou tentar, e hoje em dia o que eles perceberam é que a droga que melhora mais aqui a sobrevida, que melhora aqui até a qualidade de vida, seria um beta-2 de ação lenta. Nem sobrevida em si, mas a qualidade de vida nessa situação. Então aqui a gente usa um beta-2 de ação longa, que seria a base. Hoje em dia eles perceberam que o anticolinérgico de ação lenta, como o tiotrópio, ele não é tão bom igual o beta-2 de ação longa, mas poderia utilizar, assim como a teofilina de liberação lenta, que é o Teolong. A teofilina, a ação dela é muito mais imunomoduladora em doença obstrutiva pulmonar do que broncodilatadora. Ela tem imunomodulação, que é bom em algumas situações. Mas aqui é como se fosse um corticoide inalatório na asma. A gente usa aqui o beta-2 de ação lenta, podendo associar ou não às outras drogas. Beleza. Já estágio 3, o VFOM, ele caiu. O VFOM aqui, ele está entre 30% e 50%. O que eu faço aqui? Eu vou fazer o beta-2 de ação longa, posso fazer o tiotrópico, ideal também que você já começa a pensar no corticoide inalatório. Principalmente se for um paciente que tem também um componente asmático associado, um componente atópico, ou seja, alérgico junto. Aí seria bom. Beleza, que é o estágio grave, o estágio 3. E o estágio 4 é o estágio muito grave. O VFOM, ele é abaixo de 30%, é muito grave. Ou ele pode ser abaixo de 50% num paciente que tenha hipoxemia ou insuficiência ventricular direita, ou seja, corpo pulmonar. Então a gente considera estágio 4 abaixo de 30, beleza, ou aqueles pacientes que deveriam ser estágio 3, ou seja, abaixo de 50, mas se tiver hipoxemia ou insuficiência ventricular direita, então a gente chama de muito grave. E muito grave a gente faz as mesmas coisas, mas aqui o ideal é que a gente passe ao paciente a oxigenoterapia domiciliar. Se tiver indicação. Provavelmente tem, porque tem hipoxemia nessa situação. Então aqui, o que muda a mortalidade em DPOC seria o quê? Parar de fumar e oxigenoterapia para casa. O tratamento aqui é igualzinho ao anterior. E a tendência é você fazer oxigênio. Quando que eu faço oxigênio? Se tem uma PO2 abaixo de 55 ou a saturação maior de 88. Tem que ser em área ambiente. Ou a PO2 pode estar entre 56 e 59. E a saturação até abaixo de 90. Só que um paciente que tem aqui evidência de corpo pulmonar ou de policetemia. Então, para lembrar disso aí. E lembrando sempre que é importante a vacinação antipneumocócica, vacinação anual para influenza, o reforço que qualquer adulto faz em relação a tétano e parar de fumar. Clássico, em DPOC. Isso é manutenção. Beleza. Agora, na agudização, aqui é sempre importante lembrar o que justifica você caracterizar uma infecção no paciente DPOC. Como é que se caracteriza que o DPOC infectou, descompensou aquele quadro, está infectado agora? Porque ele, eventualmente, ele tem tosse com expectoração. Mas para dizer que aquela expectoração ela é aqui, ó, realmente de uma infecção, então tem um aumento do volume do escarro, mudança das características do escarro, na cor do escarro, e ainda assim,
um padrão de dispneia diferente do que ele apresentava. Então, aumento do volume, características diferentes da purulência e dispneia, isso caracteriza realmente DPOC infectado, que infectou. Geralmente a descompensação mais comum é uma infecção. Como é que eu trato? Acho que a maneira mais simples de tratar, sempre guardei assim, fica fácil a gente vincular isso para a prova, é você fazer o ABCD. O que é o ABCD do DPOC? O A vem de antibiótico, que a causa mais comum de agudização é uma infecção. Antibiótico que cubra o quê, gente? Qual é o germe mais comum que infecta DPOC? Hemófilos. É o mais comum. Em segundo lugar, pneumococcus, Staphylococcus pneumoniae. E aí, em terceiro lugar, a gente tem a moraxella. Então, a gente faz um antibiótico, cobrindo esses germes aí. Uma cefalosporina, por exemplo, segunda, terceira geração, está de bom tamanho. Beleza. Ou uma fluoroquinolona respiratória, também está tranquilo. O que seria o B? O B é um broncodilatador na crise. A gente pode fazer beta-agonista, associado até a um anticolinérgico. Só que aqui, como é ação, eu quero fazer ação curta. Beta-2 de ação curta ou ipratrópico, que é um anticolinérgico de ação curta. Beleza. O que seria o C? O C, corticoide, que a gente faz. Se for internado, geralmente é quase fazendo corticoide venoso. E o ideal seria, se fizer venoso, realmente, a metilprednisolona, ela é preferível à hidrocortisona. A gente prefere a metilprednisolona, porque a hidrocortisona gera metabólito ativo, broncoconstrictor, e ainda assim, a hidrocortisona, ela tem efeito mineralocorticoide. Então, lá no rim, ela vai eliminar potássio. O paciente faz hipocalemia e pode enfraquecer mais ainda a musculatura, favorecer a intubação. Então, a gente evita a hidrocortisona. Se fosse realmente fazer o corticoide venoso, a metilprednisolona, ela seria melhor. E o D seria sempre apela. Toda regra que eu faço tem que apelar a alguma coisa. Dar oxigênio. Agora, se for dar oxigênio, é só se tiver saturação muito baixa. E mesmo assim, em fluxo baixo. Por quê? Porque existe aqui, ó, uma hiperresponsividade ao CO2. Desculpa, ao oxigênio. Que o cara é retentor crônico de CO2 e o bulbo para de responder quase ao CO2. Então, o controle da respiração passa a ser muito mais através de oxigênio. E aí, se eu forneço muito oxigênio, o que os quimireceptores falam? Opa, pode parar a respiração. Deu muito oxigênio, então, cara, estou muito bem. Aí o bulbo manda segurar a respiração, o cara hipoventila, retém mais CO2, faz carbonarcose, deprime, e aí você vai ter que entubar, porque ele faz confusão mental. Então, você tem que dar pouca quantidade, pouco fluxo de oxigênio. 2, 3 litros por minuto. Então, a ABCD básica a gente faz. Beleza. Agora, eventualmente, a gente pode indicar uma ventilação não invasiva ou invasiva. BiPAP ou CPAP, eu vou indicar em quem tem uma dispneia importante. Não é a dispneia intensa, grave, não é isso, é importante, que tem uma frequência respiratória entre aqui, ó, 25, aqui, ó, 35, acima de 25, a gente já vai indicar a não invasiva. Que tem uma acidose num pH de 7,25 a 7,35. Então, nessa situação, esse valor de pH, mesmo numa acidose discreta, a gente poderia ainda indicar a não invasiva. E a hipercapnia aqui, ó, entre 45 e 60. Aqui poderia ser um BiPAP e um CPAP. Agora, eventualmente, a ventilação invasiva, intubando, ventilação mecânica, eu vou indicar em quem? Quem tem alteração de consciência, confusão mental, tem cianose. Esses caras a gente tem que intubar. Ou se o pH está menor do que 7,25, ou eventualmente a frequência respiratória, ela está muito alta. Ou quem tem hipóxia menor do que 40, mesmo após o oxigênio. Hipercapnia acima de 60 poderia ser uma outra indicação. Então, só para lembrar aí. E, obviamente, alteração do nível de consciência. Beleza? Pode passar? Não, Márcio, estou copiando. Tá bom. 3, 2, 1. Última olhada, olha. Pode ir? Vamos embora. Voltando. O Rogério, o que ele tem? O Rogério tem confusão mental já. Se ele tem confusão mental, ele tem que ser entubado, já não tem mais o que discutir. Vamos avaliar. Rogério preenche critério para DPOC,
pois tem relação VFUM-CVF virou 70%, correto, mesmo após a prova broncodilatadora, beleza. No momento, apresenta uma descompensação da doença, cujo principal fator é uma infecção respiratória, seja bacteriana ou viral, correto. Rogério é considerado DPOC grave, estágio 3, estando indicado para o tratamento de controle a abstinência ao tabagismo, oxigenoterapia domiciliar, broncodilatador inalatório, como anticolinérgico, beta-2 agonista, corticoide inalatório até reabilitação cardiopulmonar. Gente, o que está errado aí? Ele é um DPOC o quê? Muito grave. Por que muito grave? Porque o VFUM dele está de 35%. Isso poderia ser grave. Só que ele tem hipoxemia. A PO2 dele é menor do que 60, então a gente considera isso muito grave. Por isso a letra B, ela está errada. O resto estaria certo, poderia fazer tudo isso para ele. Reabilitação cardiopulmonar com fisioterapia, que seria ótimo para paciente DPOC. Agora, está errado porque ele é muito grave, o estágio dele é 4, porque tem hipoxemia com um VFUM menor de 50%. Então está errada a letra B. Rogério tem indicação de internação hospitalar com intubação orotraqueal e ventilação mecânica invasiva. Tem alteração de consciência, então tem que fazer. E antibiótico parenteral de amplo espectro, por exemplo, fluoroquinolona, broncodilatador, corticóide venoso e fisioterapia respiratória. O ABCD que a gente faz. A de antibiótico, B, dor, corticóide, até pensando até um oxigênio para ele. Então, tranquilo. Está correta a letra C. Traço de uma descompensação aguda do DPOC por infecção respiratória. Provavelmente sim. Como é um paciente com comorbidade, muito dispneico e acima de 65 anos, tem indicação de internação hospitalar, mas não em terapia intensiva, pois não preenche critérios para isso. De jeito nenhum, gente. O sujeito tem que ser entubado nessa situação. Se ele tem que ser entubado, nesse caso que vocês viram, então não tem que discutir. Intubação é claro que ele vai para terapia intensiva. Então a D também está errada. Tem duas erradas aí. Tem duas, a B e a D. Está lá. Nenhuma questão é perfeita. Rogério é portador de corpo pulmonar, seno DPOC, a gente viu isso. Fígado grandão, dentro posteriores, urgência jugular. DPOC é a principal causa. O mecanismo mais importante para o seu desenvolvimento é a hipóxia pulmonar crônica. A hipóxia leva a vasoconstricção pulmonar, predispõe ao corpo pulmonar. Beleza. Está correto também. Então errada ficou a B e a D. A B porque é muito grave o que ele tem. A D está errada porque ele precisa de terapia intensiva, já que será entubado. Beleza? Tranquilo? Bobagem isso aí. Vamos embora. Chega de bobagem. Renata, 42 anos, sofreu fratura exposta do fêmur direito após acidente automobilístico. No 8º dia de pós-operatório, ainda em repouso absoluto no leito, desenvolveu um quadro de dor torácica subesternal súbita, acompanhada de dispneia. Ao exame pálida, sudoreica, pressão arterial 135/90, frequência cardíaca de 120. Ausente de urgência jugular patológica, ritmo regular, búrias nova fonética sem sopros. Ausculta respiratória com murmúrio vesicular universalmente audível, com crepitações em base esquerda. Frequência respiratória de 33. Abdômen sem visceromegalias. Membro inferior direito com volume discretamente aumentado e dolorosa palpação em face posterior de coxa. Membro inferior esquerdo com dor e edema em panturrilha, sinal de Romans presente. Exames complementares. Radiografia de tórax com discreta infiltrada em base esquerda. Gasometria arterial com alcalose respiratória e discreta hipoxemia. Vamos embora. Com vocês.
Tem obrigação de matar essa, hein? Gente, sem inventar muita moda, só de olhar isso aqui, a gente percebe o quê? Passando o olho, a paciente, pela clínica que tem aí, imobilização, tem aí ó, a perna inchada, membro inferior empastado, inchado, ou seja, a batata inchada, tudo isso aí, vocês diriam que tem uma alta ou baixa probabilidade clínica de ter uma embolia pulmonar? Fora a clínica que tem, é alta, não tem outro diagnóstico provável para isso aí. Agora, hoje em dia a gente faz de forma sistemática. Existem os critérios para você avaliar se tem baixa ou alta probabilidade de ter TEP. Nesse caso aqui, o que a gente percebe? Existe uma alta probabilidade. Mas para a gente entender a probabilidade, aqui está bem direto. Agora, uma questão de prova, eventualmente, pode não estar tão nítido assim para a gente. Então, vamos relembrar os critérios de probabilidade, os critérios de Wells que a gente tem. Quais seriam os critérios de Wells? Que, de acordo com a situação clínica, se atribui pontos e avalia mais ou menos de 4 pontos. Beleza. Então, aqui, o que importa para a gente? Vamos lembrar quais seriam os critérios de Wells. Qual maneira fácil que a gente guarda isso aqui? Lembra? Batata inchada, 3 pontos. Outro, se não tem outro diagnóstico mais provável, ou seja, não há outra possibilidade diagnóstica, não tem outro diagnóstico, 3 pontos. Ou seja, TEP é mais provável. Alta frequência cardíaca, 1,5. Episódio prévio, 1,5. Imobilização, 1,5. Lung bleeding, seria hemoptise, 1,5. E malignidade, 1. Então aqui, ó, eu junto esses critérios para poder guardar o que a gente tem. E aí, como é que a gente guardou? Bagunçando isso aí, misturando isso aí, os critérios de Wells servem para quê? Eles servem para embolia, para dizer embolia. Então, a gente guarda como se fosse realmente embolia. Quais seriam os critérios de Wells? Embolia seria episódio prévio, malignidade, batata inchada, que toda regra tem que ter apelação. Então, tem a batata inchada, 3 pontos. Não tem outro diagnóstico mais provável, seriam 3 pontos. Lung bleeding seria hemoptise, 1 ponto, imobilização, 1,5 e alta frequência cardíaca. Então, só para a gente lembrar dos critérios de Wells. Beleza, guardamos como embolia. Tranquilo. Agora, a partir daqui, a gente vai traçar, obviamente, a conduta. Então, vamos mandar brasa aqui. Lembrando sempre aqui, ó, tríade de Virchow, que seria estase, um traumatismo vascular e uma situação de hipercoagulabilidade. Então vamos lá, se o Wells for menor do que 4, tem baixa probabilidade clínica, o que eu faço? Eu vou fazer um exame de triagem para poder avaliar. Um exame muito sensível, que se vier negativo eu excluo, se vier positivo, então eu vou procurar o exame para confirmar. Então a gente faz dosagem de dímero. Maior do que 500, beleza. Nessa situação, deu positivo, então eu vou confirmar com o outro. Deu negativo, relaxa. Então, se positivo, faz exame de imagem para confirmar. Se negativo, exclui. Já que ele é muito sensível, praticamente não tem falso negativo. Deu negativo, então relaxa. Não é TEP. Clinicamente, a probabilidade é baixa. E laboratorialmente também eu confirmei. Que eu posso excluir. Ora, se o Wells é maior do que 4, aí eu vou para exame de imagem. Exame de imagem, hoje em dia, anjo TC seria o melhor. Cistografia poderia até usar, mas anjo TC seria melhor. Beleza. Exame de imagem, se positivo, trata. Confirmou. Se for negativo, eu não posso excluir. O que eu faço? Aí eu faço um Doppler de membros inferiores. Então, se positivo, traça. Se negativo, duplex scan. Duplex scan. Um Doppler. Mesma coisa. Beleza. Agora, se o Doppler vier positivo, eu trato. Se vier negativo, eu posso excluir? Não. Aí eu vou para o padrão ouro, que seria a arteriografia. É só isso. Eu resumi aquele algoritmo que vocês têm aí. Gente, em TEP, vocês vão perceber depois em casa, quando vocês passarem o olho em cima de uma tabelinha para resumir a embolia pulmonar, que na tabela, logo abaixo dos exames aí que vocês têm, saiu beriberi. Ou seja, uma parte de cardio saiu aí e ninguém entendeu o porquê disso aí. Houve um erro na hora da impressão
na formatação e acabou saindo beriberi. Não tem nada a ver beriberi com embolia pulmonar. Mas na tabela de embolia pulmonar, no resumo que vocês têm, aparece aí um beriberi aí do nada. Aí na parte de baixo da tabela. Finalzinho à direita, na penúltima coluna da direita e na última. Apareceu detalhezinhos que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Down regulation, receptores beta, nada a ver uma coisa com a outra aí, dentro de embolia pulmonar. Mas beleza. Então aqui, ó, eu tendo aqui, ó, embolia pulmonar, realmente eu vou tratar. Como é que eu trato? A gente vai tratar sempre tentando dissolver o trombo. Se eu tenho tempo mais tranquilo, então eu faço anticoagulação. Sempre vai fazer anticoagulação. Se eu não tenho tempo, além de anticoagular, eu poderia fazer também até o trombolítico. Porque aí eu tenho que tirar rapidamente aquele trombo ali obstruindo a passagem. Então, beleza. Anticoagulação plena pode ser com enoxaparina, que a gente faz. E 1 mg subcutâneo 12 em 12 horas para pacientes o quê? Estáveis ou instáveis? Estáveis. Quando é que eu monitorizo aqui a atividade aqui, ó, do anti-10A? Quando que eu faria aqui dosagem de fator anti-10A para avaliar a atividade dele? Se fosse gestante, obesos ou em insuficiência renal. Aí eu teria que dosar. Agora, a heparina não fracionada, a gente faz 80 unidades por quilo em bolsa, depois 18 unidades quilo-hora de manutenção. Mas para pacientes instáveis, ajusto o PTTA, mantendo, de acordo com o Harrison, 2 a 3, ou de acordo com a nossa prática do dia a dia, 1,5 a 2,5. Na prova, provavelmente eles não vão pedir isso, mas 2 a 3, referência até de Harrison. E o varfarin, a partir do primeiro dia, depois o paciente está anticoagulado com heparina, aí a gente entra com o varfarin. E aí o varfarin é mantido por 6 meses em quem tem embolia pulmonar. Beleza. E, eventualmente, a gente pode indicar o trombolítico. Quando? Quando o TEP é maciço. A indicação mais concreta que tem é instabilidade hemodinâmica. O resto é bobagem. Pessoa ter, por exemplo, aqui, ó, uma hipoxemia associada, disfunção de VD, isso aí não é uma indicação como se fosse absoluta. Agora, a instabilidade hemodinâmica, aí sim. Isso é o mais importante para indicar o trombolítico. E, eventualmente, a gente pode usar um filtro de veia cava. Quando? Quando existe falha ou contraindicação da anticoagulação. Aí que a gente faz. Então, o cara tem um sangramento ativo, não pode anticoagular. Então, é filtro de veia cava. Ou teve falha, porque o cara permanece com embolia pulmonar recorrente. Então, filtro de veia cava, você conta assim, falha ou contraindicação à anticoagulação. E embolectomia, quando que eu faria embolectomia? Quando eu tenho falha ou contraindicação do trombolítico. Que aí tem que arrancar na marra o trombo. O cara está instável, está morrendo. O trombolítico não conseguir, falhou, ou está contraindicado fazer, então você vai na marra lá e arranca o trombo. Só para lembrar isso em relação ao que eu tenho que lembrar de embolia pulmonar. Beleza. Voltando para a questão, vamos lá. Então ela tem alta probabilidade clínica. Então, beleza, arteriografia ou ressonância ou eco poderiam ser utilizados para confirmação do caso, caso a angio-TC, cintigrafia, duplex scan, não forneçam diagnóstico, já que a paciente apresenta baixa probabilidade de TEP. Não, gente. A probabilidade de TEP dela é alta, então está errado isso aqui na questão. Eu poderia utilizar outros exames, mas principalmente a gente utiliza aqui, ó, o duplex scan, nem esse aqui de cara. Então está errado a letra A. Com a probabilidade de TEP é baixa, corta, está errado. A probabilidade é alta. Com a probabilidade de TEP é alta, beleza, deveríamos solicitar dedímero, está errado. Não preciso de dedímero como exame de triagem, a probabilidade já é alta, não preciso dele. Já vou direto para a imagem. Com a probabilidade de TEP alta, angio-TC deve ser utilizada para a confirmação. Caso venha positiva, iniciaremos imediatamente a heparinização plena e após 24 horas deve-se iniciar o varfarin. Perfeito. Com a probabilidade de TEP é alta e o tempo de evolução ainda é precoce, menos de 14 dias, devemos tratá-la com um trombolítico venoso. Não, ela não está instável. Então não tem indicação aqui, ó. Tem um TEP maciço para ela, para eu poder indicar isso aí. Tranquilo? Eventualmente, se você relaxar e não prestar atenção, você vem parar aqui, ó. Olha onde você vai parar. Vai servir. Ou agora, se você relaxar e não prestar atenção na aula, ou se você adiar depois da residência. Eu já passei por isso. Tá lá, sujeito aqui, ó. Depois da residência, servir no exército. Desespero total. Imagina você estudar 8, 10, 12 anos e depois disso tudo, você passar 45 dias de manhã e de tarde cantando o hino nacional. Não, tá baixo, canta de novo. Aí você canta 15 vezes, não tá baixo. Não é em teu seio, é no teu seio. Não, não existe isso.
Então estudem, passem e depois aí enrola um pouquinho o jeito de sair fora do exército. A não ser que seja um cirurgião, que eventualmente vai pegar a mão, aí vale a pena. Mas de resto, não recomendo. Beleza, vamos embora. Rodrigo, 55 anos, tabagista, 25 maços ano, chega ao ambulatório com queijo de tosse seca há alguns meses e emagrecimento não quantificado. Solicitado radiografia de tórax, que mostrou nódulo pulmonar de 4 centímetros de diâmetro, de superfície espiculada, com calcificação periférica no bronco principal direito. TC de tórax, além de confirmar as características da radiografia, mostrou realce do nódulo após contraste e linfanodomegalia hilar e mediastinal ipsilaterais. Do mesmo lado. TC de abdômen sem alterações. Vamos embora com vocês. Só para ter uma noção, assim como o câncer de estômago, o câncer de pulmão tem uma sobrevida muito baixa. Então vamos pensar assim, de 12%, 10 a 15% em 5 anos. Por quê? Porque quando a pessoa apresenta sintomas, a doença já disseminou muito. Então por isso que eu faço? Eu tenho que achar a doença numa fase mais precoce possível. No câncer de estômago, hoje em dia, a gente consegue dar o câncer gástrico precoce. A sobrevida é em torno de 70%, muito maior a sobrevida. Mucosa, submucosa, está limitado essa região. A sobrevida é alta. No pulmão, se eu consigo dar o diagnóstico numa fase em que a pessoa esteja só com um nódulo pulmonar, ou seja, um T1, vocês vão passar o olho depois na apostila, um estadiamento bonitinho, menor de 3 centímetros, em volta de parênquima normal, seria um T1. T2 seria mais de 3 centímetros, já próximo de um bronco, mais importante. Então, nessa situação, a gente já poderia pensar que a sobrevida começa a cair, mas está em torno de 50%. Mas, independente disso, então o que importa é que quando eu acho um nódulo pulmonar, seja menos de 3 centímetros, a sobrevida é muito alta. Não existe hoje em dia um rastreamento para o câncer de pulmão. Tentaram fazer uma radiografia de tórax, não adiantou, com exame de escarro, não adiantou, e a TC é inviável pelo custo. Agora, se você, por algum motivo, você encontrar um nódulo, você deve investigar isso exaustivamente, porque pode ser o câncer. Não que a chance mais comum do nódulo seja de ser um câncer, não é isso. É porque, sendo um câncer, eu peguei numa fase precoce. Geralmente o nódulo pulmonar que você percebe é o nódulo de Gom, tuberculose, muito comum encontrar isso. Ou o nódulo pode ser um tumor benigno mais comum que tem. Qual é o tumor benigno mais comum que a gente tem no pulmão, gente? Seria o quê? O amartoma, que é o que mais cai em prova para a gente. Por quê? Porque as características desse nódulo, no caso sendo amartoma, é a calcificação em quê? Em pipoca. Ninguém tem dúvida, amartoma é a pipoca. E na TC, o amartoma tem a densidade de gordura. Então é aquela pipoca gordurosa,
que o que a gente oferece, você fala assim, toma, eu falei, não quero, toma, não quero, toma, não quero, ah, mas toma, eu falei, não quero. Pipoca e gordura, isso não combina. Ninguém vai comer pipoca gordurosa, ninguém gosta disso. Então, pipoca, gordura, lembra de amartoma. Anol pulmonar, benigno. Bobagem, mas você guarda. Beleza. Agora, as características de malignidade chamam atenção. O cara tem mais de 50 anos. O cara é fumante. Esse nódulo aqui, comparando com o raio-x prévio, ele tem um crescimento aqui, ó, importante. Ele tem mais de 2 centímetros. Então, são características que lembram e falam a favor de malignidade. Agora, não só isso, o contorno desse nódulo é espiculado, é irregular, tem rabo de cometa. Você pensa em câncer. Então, algumas características podem te orientar diretamente. Então, vamos começar a lembrar aqui. Por exemplo, fumante, maior de 50 anos, mais de 2 centímetros, crescimento rápido, você pensa em câncer. Da mesma forma, calcificação excêntrica, ou seja, periférica, contorno espiculado, que tenha um realce pós-contraste quando eu faço a TC, ou seja, bem vascularizado, capta muito contraste. Ou no PET scan tem alto brilho. Então a gente percebe que tem característica de malignidade. Sendo maligno, a conduta obrigatória é afastar câncer. Porque aqui eu não vi a célula maligna, mas eu estou pensando que seja câncer. Então por isso eu investigo exaustivamente. Então eu faço biópsia. Essa seria a conduta. Agora, hoje em dia, se a chance de ser câncer é muito, muito alta, você poderia até levar para a cirurgia. Tem gente que manda direto para a cirurgia. Faz a biópsia aqui a céu aberto. Aí você avalia a cirurgia e estratifica na hora e opera o sujeito. Então, maligno, a tendência, numa questão de prova, para vocês marcarem, se for mais central, eu poderia fazer broncoscopia com biópsia. Se for mais periférico, seria biópsia com agulha fina. Ou, eventualmente, você leva para a cirurgia, abre na hora, patologista em sala, se eventualmente a gente faz, e aí ele avalia. É benigno, então fecha, acabou a cirurgia. É maligno, então faz a estratificação na hora e opera o sujeito. Aí seria isso. Então, só para lembrar, eventualmente você pode mandar direto para a cirurgia e dar o diagnóstico em sala. Principalmente quando tem grande chance de ser maligno. E aí, sendo câncer, a gente divide os cânceres e o que importa em relação ao prognóstico é o câncer, que é aquele de não pequenas células ou de pequenas células. Dos cânceres não pequenas células, a gente tem, por exemplo, o epidermoide. E o epidermoide tem as suas características, ele é mais central. Ele tem uma tendência a caminhar para hipercalcemia, porque produz paratormônio, PTH, como sino paraneoplásica, e por isso leva à hipercalcemia. Ele leva muito, pode fazer sino de Pancoast. Cada um tem a sua característica, ele pode cavitar, é mais comum nos fumantes, principalmente em homens. Então aqui ele é central, é o do fumante, comum em homens, hipercalcemia, muita cavitação e sino de Pancoast. Então a gente poderia guardar. Aqui, gente, epidermoide é o nome dele. Outra maneira que a gente poderia pensar, como se fosse o nome, que alguns já guardaram durante um ano, como se fosse epidermoide. Em vez de epidermoide, assim, epidermoide. O que é epidermoide? O PTH, que já é o paratormônio, pensando em hipercalcemia, e moile, porque ele pode cavitar. Ah, Márcio, odiei. Tá bom, então não guarda, guarda epidermoide, decora o resto. Ou epidermoide, já guarda aí duas manifestações, hipercalcemia e cavitação, ou então epidermoide mesmo, decora tudo isso aqui. Tá aí. São características dele. Já o adenocarcinoma é mais frequente nas mulheres, e principalmente mulheres não fumantes. E hoje em dia, adenocarcinoma é o mais comum de todos. Estranhamente, que é mais comum em mulheres, que tem aumentado cada vez mais, e não fumante que é estranho aqui. Geralmente é periférico, é o que mais leva a derrame pleural neoplásico, porque o fato de ser periférico, mais chance de fazer um derrame pleural neoplásico, esse aí. Então, para lembrar, periférico não fumante, pode fazer osteoartropatia hipertrófica, assim como o epidermoide também pode fazer, e até é o que mais faz derrame neoplásico. E derrame neoplásico, só para lembrar, já é T4, já contraindicaria teoricamente uma cirurgia. Só que em prova, as características são as mais pedidas para a gente. Então, já que ele faz derrame, adenocarcinoma, a gente pode guardar a derrame carcinoma, que é o que faz derrame. Beleza. Aí aparece o grandes células, que não tem muita coisa para saber de grandes células. Ele geralmente aqui, ó, cavita. Só isso. De bom tamanho. Ele e o epidermoide. Tá aí. Beleza. Aí o outro céu é importante. Por quê? Porque o outro céu, primeiro que o prognóstico ele é péssimo, ele é muito agressivo. Tanto que a gente não opera, geralmente,
ou de pequenas células, que é o UTCL. Por quê? Porque esse aqui já tem uma agressividade muito grande, já espalhou muito, então praticamente você faz quimioterapia para o UTCL. A gente nem opera esse tipo de tumor. E esse câncer aqui é o que mais faz síndrome paraneoplásica, porque ele libera ACTH, lembra que eu falei com vocês? E pode fazer uma síndrome de Cushing. Esse aqui pode liberar, também falei com vocês, UTCL, só que eu falei semana passada, ele pode liberar ADH e faz CIAD. Então ele tem uma série de manifestações, até outras mais raras, como Eaton-Lambert, ele faz um monte de manifestações. Então aqui a gente guarda assim, ó, ele é central, assim como o epidermoide. Ele pode fazer Cushing, porque libera o ACTH, CIAD, beleza, Eaton-Lambert, e é o que mais faz síndrome de veia cava superior em relação aos outros. Beleza. Tranquilo? E aí, a malandragem, muitos já lembram disso aí, você guardar em vez de UTCL, mas assim, ó, UTCL. O que é UTCL? Seria aqui, ó, o ACTH já, você pode guardar CI de CIAD e L de Eaton-Lambert. Então, já facilita alguma coisa aí para pensar em guardar para a prova. Beleza? Então, só um bate-bola bem rápido para lembrar poucas características de cada um. E o estadiamento, T1 menor de 3, mais de 3, aí já pegou bronquiofonte, seria T3, isso aí vocês vão ver, está na apostila. Pouco perguntado, não é o normal, uma prova ou outra que pode perguntar isso aí. Mas vamos lá, olha essa questão aqui, fazendo o risco cirúrgico para uma hernioplastia inguinal de um estivador de 58 anos, em bom estado geral e sem queixas respiratórias, o clínico observou que a radiografia simples de tórax mostrava pequena lesão periférica arredondada em terço médio do pulmão direito. No prontuário, antes de liberar para a cirurgia, o médico registrou que o aspecto radiológico era patognomônico de amartoma, em identificação de quê? O que eu guardo? Se for no raio-x, calcificação em pipoca. Pela TC, a densidade é de gordura. A pipoca gordurosa. Beleza. Então não tem nem o que enrolar. Halo em lua minguante. Não inventa. Imagem em roda de Leme. O que é roda de Leme, gente? Paracoco. Beleza. Então, voltando. Traços de um nódulo pulmonar com características malignas. Correto. Sendo necessária a realização de biópsia o mais rápido possível. Correto. Já que o tratamento de câncer de pulmão é sempre cirúrgico. Errado. Porque se for UTCL, você nem opera. Mas já tem linfonodos comprometidos aí. Você nem operaria esse paciente. Por isso está errado. Pelas características apresentadas no caso clínico, Rodrigo apresenta um carcinoma de pulmão, mais provavelmente epidermoide, porque é homem fumante. Beleza, que pode evoluir com cavitação, e é central, com cavitação, hipercalcemia, osteoartropatia pulmonar hipertrófica e síndrome de Pancoast. Tá certo. Para ele está indicada a ressecção cirúrgica do tumor o mais rápido possível. Para ele ainda dá para operar. Posso operar. Tá correto. A hipótese mais provável de adenocarcinoma. Você fala assim, mas é o mais comum adenocarcinoma, mas um homem mais velho e fumante, aí não pegaria tão bem isso aí. É o mais comum de todos, em geral. Nessa situação, epidermoide combina um pouquinho mais. Pois é o segundo tumor de pulmão mais comum no mundo, mas já está errado aqui, porque ele é o primeiro, ele é o mais comum no mundo. Está errado isso aí. Deve-se indicar a biópsia por broncofibroscopia e, uma vez confirmada, está indicada a ressecção cirúrgica, se o tratamento fisiológico for favorável. Se o cara suportar viver apenas com um pulmão ou com um pulmão e meio, por exemplo. Então está errado, porque o adenocarcinoma é o mais comum de todos. A B está beleza. A hipótese de carcinoma de pequenas células não pode ser descartada, pois o mesmo tem apresentação central, verdade. E na grande maioria das vezes o diagnóstico é diagnosticado com acometimento linfonodal, correto. O tratamento de escolha nesse caso é a cirurgia. Não. Já tem disseminação linfonodal, UTCL guarda isso, é quimioterapia, a gente não faz cirurgia aqui. É uma exceção a cirurgia, então basal para a prova não. A hipótese mais provável é de carcinoma epidermoide, tudo bem. Não estando indicada a ressecção cirúrgica, pois o mesmo já acomete bronquiofonte e linfonodos mediastinais. Gente, pegou bronquiofonte, poderia ser até T3. Pegando bronquiofonte, levando a telectasia, mas não posso operar. Tá errado. T4 que não poderia operar. Pegou coração, pericárdio, traqueia. Eu não tenho como arrancar isso, porque eu não consigo operar, não consigo arrancar fora esse paciente. É ressecável esse tipo de lesão. Então, beleza. Então, a gente ficou lá com a letra, foi letra B de bola, que foi epidermoide. Correto. Só para confirmar aí.
Onde está o Oli? Olha aí, ó. Olha a tristeza que o sujeito se submete quando aqui, ó, ele vai lá pro exército. Olha lá, acampamento, o sujeito fica aqui, ó, até todo preto aí, pintado a cara e o corpo inteiro. Desespero. Vamos embora. De acordo com o caso abaixo, responda as próximas duas questões. Vamos junto. Paciente de 35 anos, portadora de lúpus, começou a usar corticoide há 6 meses e desde então vem apresentando febre vespertina, sudorese noturna, perda de peso e tosse seca, que eventualmente evoluía com hemoptóicos. Procurou assistência médica sendo realizado 3 baciloscopias, todas positivas, e solicitado radiografia de tórax demonstrando hipotransparência heterogênea em lobo superior direito com escavação central. Tá lindo, tá clássico. Iniciar o tratamento com esquema HIP sob supervisão, 3 vezes por semana nos primeiros 2 meses e 1 vez por semana nos meses seguintes. No segundo mês de tratamento, houve piora da tosse e foi orientada a continuar o tratamento, pois esta piora seria consequente à melhora da imunidade. Porque isso pode acontecer, você começa a tratar, melhora a imunidade, você tem mais imunidade para agredir, pode piorar um pouquinho os sintomas nessa fase. Correto. A baciloscopia de controle no final do segundo mês veio negativa. Desde então, o tratamento não foi mais seguido. Tomou 2 meses e parou. 50 dias após, preocupada com a piora dos sintomas, voltou ao posto de saúde, sendo indicado o retorno do tratamento, porém com o etambutol associado ao esquema HIP, o HIP. No decorrer do tratamento, surgiu neuropatia periférica, mantiveram o tratamento e acrescentaram a piridoxina com melhora do quadro. Sobre o caso acima, marque a alternativa incorreta. Eu quero essa e a outra, para fazer as duas. Vamos embora. E sem bate-papo, tentar fazer, para lembrar os conceitos aí de tuberculose. Vamos lá, gente. Vambora? Não? Brincando, vamos lá. Então aqui, ó, vamos lembrar o tratamento para tuberculose, bem rápido. Diagnóstico, beleza. Clínica a gente usa para fechar o diagnóstico, é você ver bicho saindo de dentro do pulmão. Beleza. Agora, só lembrando um detalhe para a prova. Se eu tenho a clínica, mas não vi o bicho, então só o fato de você ter o raio-x alterado já poderia te autorizar a começar o tratamento empírico sem ver o bicho.
Se eu não vi o bicho através da baciloscopia, eu solicito uma cultura, mas nunca eu espero cultura para fechar o meu diagnóstico. Então, beleza, clínica raio-x eu já posso começar a tratar, depois é o resultado da cultura. Tranquilo? Vamos lá, daqui a pouco a gente vai conversar tuberculose pulmonar positiva e negativa. Mas olha aqui, esquema 1 bem rápido. Gente, qual é o esquema 1? Bate bola bem rápido. Esquema 1 é o RIP por quanto tempo? 6 meses. Como é que a gente faz RIP 6 meses? 2 meses de RIP, 4 meses de RI. Beleza. Para quem a gente indica o esquema 1? Resuma para mim e para a prova. Para quem? Para todos. Esse é o esquema padrão. Os outros esquemas são esquemas de exceção. Tranquilo. E esquema 1R, quem vem reforçar? Qual é a droga coringa que serve para reforçar ou para substituir, que sempre entra em qualquer esquema que não seja o esquema RIP? É o RIP, que a gente faz por 6 meses. Em quais situações que a gente usa o RIP? O etambutol acrescentado a esse esquema aqui. Em situações de abandono. A pessoa recebeu o esquema RIP por mais de 30 dias e aí parou esse tomar o medicamento. Então, em situações de abandono, aí a gente vai indicar. Então aqui, ó, abandono ou até uma recidiva após cura. Se recidivar dentro de 5 anos do último tratamento que fez e ficou curado, então aí a gente considera o RIP. Agora, se eu tive lá no ano de 2000, e aí mais de 5 anos, eu desenvolvi de novo aqui tuberculose, então eu poderia tratar com esquema RIP normal. Agora, se a recidiva foi dentro de 5 anos da última cura, então eu faria o RIP. E curiosidade, ano que vem, provavelmente vai sair um novo consenso brasileiro de tuberculose, já que o último foi de 2004. E o Brasil vai seguir os mesmos padrões de fora daqui, que seria o esquema padrão, o RIP. Provavelmente, só uma curiosidade para vocês, para a prática do ano que vem, o esquema padrão no Brasil vai deixar de ser o esquema RIP, vai passar a ser o esquema RIP. Então isso é só uma coisa curiosa. Beleza, o esquema 2. O que é o esquema 2? É o RIP por 9 meses. Beleza. RIP por 9 meses, tá aí. A gente faz para quem? Quais situações? HIV positivo e o que mais? HIV positivo, coisa nenhuma. HIV positivo é RIP por 6 meses, é normal. Em fase de AIDS ou não. São 6 meses, 9 meses a gente só faz uma situação. Quando a penetração do antimicrobiano é mais difícil, aí você prolonga, no caso de uma meningite tuberculose. Beleza. Então aqui, ó, a gente já tem bastante coisa. E eu ouvi muita gente falando assim, ah, Márcia, eu não quero saber nada do ano que vem, não. Ano que vem eu não quero nem saber de tuberculose, quero saber esse ano. Tá bom, então esse ano guarda isso aí. Esse é o padrão. E o esquema 3? Quero ver agora. Quem é o esquema 3, gente? 3 é o esquema 3EP. Quem é o 3EP? São os 3 E's e a P. Quem que é o 3EP? Streptomicina, o etambutol, que sempre entra, a etionamida e a pirazinamida. Agora, desse esquema 3EP que a gente tem, quanto tempo que a gente faz? Qual é a malandragem que a gente guardou? Qual é a melhor droga do esquema RIP? Qual é a melhor? Melhor é a R, que é a bactericida rifampicina. Ela é melhor. Qualquer esquema que não contenha a R, então eu posso fazer esse esquema por, sempre tem obrigação, na verdade, de fazer esse esquema por, no mínimo 12 meses. Beleza. Então o que a gente tem aqui, ó, R é melhor. Qualquer esquema sem a R, a eficácia é pior. Então eu tenho que passar o tempo para 12 meses. Qual é a pior droga? De novo, qual é a pior droga? Beleza. Pirazinamida. Então o esquema 3 é o 3EP por 12 meses. 3 meses de streptomicina, etambutol, etionamida e pirazinamida e 9 meses de etambutol e etionamida. A streptomicina a gente usa só nos meses iniciais porque tem muito efeito colateral. Beleza. E para quem que a gente vai indicar o esquema 3EP? Quem lembra? A gente vai indicar o 3EP. Qual situação? Qual situação? Situação de falência ao tratamento. Mas, gente, o que seria falência ao tratamento? Como é que se define falência aqui em tuberculose? É só a gente lembrar que as pessoas, como a gente viu até na questão, elas são acompanhadas mensalmente com baciloscopias de controle. Como é que a gente faz isso? Final de cada mês de tratamento, vai tomando do primeiro até o 6º mês, vai sendo avaliado com baciloscopia. E baciloscopia pode vir negativa, não viu, bicho? 1, 2 ou 3 cruzes. Tranquilo. O que seria falência? 2 cruzes ou mais no 4º mês, ou a baciloscopia fique algum mês negativa,
aí volta a ser positivo e se mantém assim por 2 meses. Beleza. Então, falência, 2 cruzam mais até o 4º mês, fica negativa, volta a ser positiva e se mantém assim por 2 meses. Nessa situação, a gente caracteriza a falência e passa para o esquema 3. Sem precisar de cultura, só de ter isso já é o esquema 3. Lembrando que poucos bacilos ao final do tratamento, isso não significa falência, desde que não haja clínica. Porque se ela permanece sintomático no final, ainda tem bicho saindo do pulmão, é claro que é falência. Mas falência de prova, o clássico para a gente guardar, é exatamente isso. 2 cruzam mais até o 4º mês, ou fica negativa, volta a ser positiva e se mantém assim por 2 meses. Beleza? E aí, eventualmente é importante, já que as provas estão chegando, amanhã praticamente tem prova. Então, por isso, o que eu vou guardar aqui? Eu devo lembrar alguns efeitos colaterais de medicamento. E no esquema HIP que a gente tem, as 3 drogas, gente, as 3 são hepatotóxicas. E daí se as 3 são hepatotóxicas? Se um paciente começou a usar esquema HIP e desenvolveu lesão hepática, aumentando as transaminases, ou surgindo icterícia, eu tenho que tirar as 3 drogas, suspendo as 3. Depois posso até pensar em reintroduzir uma. Mas surgiu lesão hepática, tira as 3. Ou, se a pessoa já tem lesão hepática, já é um hepatopata, aí você nem começa. Você não pode nem pensar em começar nenhuma dessas 3 drogas. Aí qualquer outro esquema que não contém a R, que não contém a I e que não contém a P. E de efeito colateral de cada uma delas, só para a gente lembrar, a rifampicina é uma droga muito antigênica. Então ela pode induzir anticorpos contra ela e anticorpos começam a agredir plaquetas, plaquetopenia autoimune aqui, púrpuras. E como é antigênica, desenvolve também reações alérgicas, como uma nefrite intersticial alérgica, um quadro de asma, uma urticária. Então aqui a gente vai guardar uma reação gripal, uma reação alérgica, com nia, com asma, uma plaquetopenia que a pessoa desenvolve. Então, tá aí a rifampicina. A isoniazida é mole, porque semana passada a gente já viu isso. Ela pode causar a síndrome lupus-like. E hoje, que a gente viu até no caso, é fácil, ela pode causar neuropatia periférica. Agora, o incrível é que a isoniazida causa neuropatia periférica sem lesar neurônio. Como é que pode isso? Como é que ela causa neuropatia periférica, mas não lesa neurônio? É porque a isoniazida interfere com a absorção de uma vitamina, que é a B6, piridoxina. E a carência de B6 que leva à neuropatia periférica. Então esse é o grande conceito para a gente lembrar disso aí. Beleza.